Capítulo 17. Do trapézio e outras coisas. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Nada menos. Meu pai, logo que teve a aragem dos 11 contos, sobressaltou-se deveras. Achou que o caso excedia as raias de um capricho juvenil. Desta vez, disse ele, vais para a Europa. Vais cursar uma universidade, provavelmente Coimbra. Quero-te para homem sério, e não para arruador e gatuno. Como eu fizesse um gesto de espanto? Gatuno, sim senhor. Não é outra coisa um filho que me faz isto. Sacou da algibeira os meus títulos de dívida, já resgatados por ele, e sacudiu-nos na cara. Vês, Peralta, é assim que um moço deve zelar o nome dos seus? Pensas que eu e meus avós ganhamos o dinheiro em casas de jogo ou a vadiar pelas ruas? Pilintra, desta vez ou tomas juízo ou ficas sem coisa alguma. Estava furioso, mas de um furor temperado e curto. Eu ouvi-o calado, e nada opus à ordem da viagem, como de outras vezes fizera. Culminava a ideia de levar Marcela comigo. Fui ter com ela, expus-lhe a crise e fiz-lhe a proposta. Marcela ouviu-me com os olhos no ar, sem responder logo. Como insistisse, disse-me que ficava, que não podia ir à Europa. Por que não? Não posso, disse ela com ar dolente. Não posso ir respirar aqueles ares, enquanto me lembrar de meu pobre pai, morto por Napoleão. Qual deles? O hortelão ou o advogado? Marcela franziu a testa, cantarolou uma seguidilha entre os dentes. Depois queixou-se do calor e mandou vir um copo de aluá. Trouxe-lhe a mucama, uma salva de prata, que fazia parte dos meus 11 contos. Marcela ofereceu-me polidamente o refresco. Minha resposta foi dar com a mão no copo e na salva. Entornou-se-lhe o líquido no regaço. A preta deu um grito, e bradei-lhe que se fosse embora. Ficando a sós, derramei todo o desespero do meu coração. Disse-lhe que ela era um monstro, que jamais me tivera amor, que me deixara descer a tudo, sem ter ao menos desculpa da sinceridade. Chamei-lhe de muitos nomes feios, fazendo muitos gestos descompostos. Marcela deixara-se estar sentada, a estalar as unhas nos dentes, fria como um pedaço de mármore. Tive ímpetos de a estrangular, de a humilhar ao menos, subjugando-a a meus pés. Ia talvez fazê-lo, mas a ação trocou-se noutra. Fui eu que me atirei aos pés dela, contrito e súplice. Beijei-lhes, recordei aqueles meses da nossa felicidade solitária, repeti-lhe os nomes queridos de outros tempos, sentado no chão, com a cabeça entre os joelhos dela, apertando-lhe muito as mãos, ofegante, desvairado, pedi-lhe com lágrimas que não me desamparasse. Marcela esteve alguns instantes a olhar para mim, calados ambos, até que brandamente me desviou e com um ar enfastiado, não me aborreça, disse. Levantou-se, sacudiu o vestido, ainda molhado, e caminhou para a alcova. Não, bradei eu, não hás de entrar, não quero. Ia lançar-lhe as mãos. Era tarde. Ela entrara e fechara-se. Saí desatinado. Gastei 2 mortais horas em vaguear pelos bairros mais excêntricos e desertos, onde fosse difícil dar comigo. Ia mastigando meu desespero, com uma espécie de gula mórbida. Evocava os dias, horas, os instantes de delírio. E ora me comprazia em crer que eles eram eternos, que tudo aquilo era um pesadelo. Ora enganando-me a mim mesmo, tentava rejeitá-los de mim, como um fardo inútil. Então resolvi embarcar imediatamente para cortar a minha vida em 2 metades, e deleitava-me com a ideia de que Marcela, sabendo da partida, ficaria ralada de saudades e remorsos, que ela amara-me à tonta, devia de sentir alguma coisa, uma lembrança qualquer, como do alferes Duarte. Nisto, o dente do ciúme enterrava-me no coração, e toda a natureza me bradava que era preciso levar Marcela comigo. Por força, dizia eu ferindo o ar com uma punhada. Enfim, tive uma ideia salvadora. Ah, trapézio dos meus pecados, trapézio das concepções abstrusas. A ideia salvadora trabalhou nele, como a do emplasto. Capítulo 2. Era nada menos que fasciná-la muito, deslumbrá-la, arrastá-la. Lembrou-me pedir-lhe por um meio mais concreto do que a súplica. Não medi as consequências. Recorri a um derradeiro empréstimo. Fui à Rua dos Ourives. Comprei a melhor joia da cidade. 3 diamantes grandes,
encastoados num pente de marfim. Corri à casa de Marcela. Marcela estava reclinada numa rede, o gesto mole e cansado, uma das pernas pendentes, a ver-lhe o pezinho calçado de meia de seda, os cabelos soltos, derramados, o olhar quieto e sonolento. Vem comigo, disse eu. Arranjei recursos. Temos muito dinheiro. Terás tudo o que quiseres. Olha, toma. E mostrei-lhe o pente com os diamantes. Marcela teve um leve sobressalto. Ergueu metade do corpo e, apoiada num cotovelo, olhou para o pente durante alguns instantes curtos. Depois, retirou os olhos. Tinha-se dominado. Então, eu lancei-lhe as mãos aos cabelos. Coligi-os, enlacei-os à pressa, improvisei um toucado, sem nenhum alinho, e rematei-o com o pente de diamantes. Recuei, tornei a aproximar-me, corrigi-lhe as madeixas, abaixei-as de um lado, busquei alguma simetria naquela desordem, tudo com a minuciosidade de um carinho de mãe. Pronto, disse eu. Doído. Foi doido. Doído nada, doido. Foi a sua primeira resposta. A segunda foi puxar-me para si e pagar-me o sacrifício com um beijo, o mais ardente de todos. Depois tirou o pente, admirou muito a matéria e o lavor, olhando a espaços para mim, e abanando a cabeça, com um ar de repreensão. Ora, você, dizia. Vens comigo? Marcela refletiu um instante. Não gostei da expressão com que passeava os olhos de mim para a parede, e da parede para a joia. Mas toda a má impressão se desvaneceu, quando ela me respondeu resolutamente. Vou. Quando embarcas? Daqui a 2 ou 3 dias. Vou. Agradeci-lhe de joelhos. Tinha achado a minha Marcela dos primeiros dias. E disse-lhe. Ela sorriu. E foi guardar a joia, enquanto eu descia a escada.